Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 5. Cassian estava cego sob o capuz, mas, embora não tivesse os sentidos sobrenaturais de Chirrut, ele sabia ouvir. Durante a longa marcha da cidade sagrada, ouviu atentamente seus captores. Ouviu os códigos que murmuravam para aliados ocultos que lhes concederam passagem para fora do assentamento e para dentro do deserto. Ouviu quando ficaram confusos, depois a breve alegria, e então o silêncio sombrio quando o destroyer estelar acima de Jedha encolheu no céu crepuscular. Ouviu Tognati afirmar calmamente: Só saberá o que isso significa. Ouvi a incessante cantoria de Chirrut: Que a força dos outros esteja com você. Que a força dos outros esteja com você. Abafada pelo saco na cabeça. O efeito combinado parecia ao mesmo tempo profundo e absurdo. Mais do que tudo, Cassian tentava ouvir Jin. Tentava ouvir se estava com dificuldades. Tentava ouvir sua voz. Tentava determinar quais passos na areia eram os dela. Se dependesse do que ouviu, ela podia ter desaparecido da face de Jedha. Era a preocupação que o fazia se fixar nela? Sua missão era encontrar Sol e, por meio dele, encontrar o piloto, encontrar provas de uma arma imperial que poderia mutilar a galáxia, se possível. Também deveria encontrar e eliminar Galen Erso, o homem que provavelmente era o culpado da criação daquela arma. Jin era, em primeiro lugar, um meio para encontrar Sol. Ela já servira a esse propósito, o que significava que agora era descartável. Mas Jin continuava a dominar seus pensamentos. Cassian acreditava que não era uma questão de pena ou pragmatismo. Sacrificar a Tivik sem hesitar. Talvez fosse a necessidade que ele enxergara em Jin, o fogo que a carregara durante o combate no quarteirão sagrado. Parecia obsceno deixar essa necessidade sem uma resposta, abandonada na areia. Já era tarde da noite quando o bando deixou o deserto, ganhou os declives rochosos da encosta de uma montanha e, dali, seguiu até os corredores cheios de ecos de um abrigo de pedra. Cassian reconheceu os passos pesados do parceiro de Chirrut ao seu lado e arriscou um murmúrio. Andamos quase metade do dia. Um templo? Um monastério, o homem disse. As catacumbas de Cadeira, que descem até os mortos. O, homem não, o nome não significava nada para Cassian. Tentou contar as vozes rebeldes à distância, mas rapidamente perdeu a conta. Haviam chegado a algum tipo de base. Armas tilintavam e aquecedores zumbiam, e pesadas portas se abriam e se fechavam com violência. Gritos de triunfo e ruído de peças de madeira sobre algum tabuleiro sugeriam a presença de guardas entediados ou soldados fora de serviço. Sem aviso, o capuz de Cassian foi retirado e um forte chute acertou suas costas. Ele girou a tempo de ver a sombra borrada da porta de uma cela se fechando. Piscou furiosamente para se ajustar à escuridão. A cela não passava de uma alcova apertada, esculpida na rocha. Chirrut e seu parceiro compartilhavam o espaço com Cassian. O primeiro ainda entoava suavemente: Que a força dos outros esteja com você. Enquanto o outro cruzava os braços no peito, sobre o peito, encarando a escuridão da caverna na direção da porta.
Jin não estava lá. Ei! Cassian chamou. Correu até as barras e gritou. Jin Erso, onde ela está? Ninguém respondeu. Você é um tolo, Cassian disse a si mesmo. Eles não vão falar com você, mas tentarão achar a sua fraqueza. Acalmou-se com o dúbio prazer de inalar aquele ar mofado sem a barreira do capuz. As paredes da catacumba estavam incrustadas com esqueletos humanoides, milhares deles. Obviamente, eram gerações de monges e cobertas com cabos de energia conectados a geradores, aquecedores e estações de comunicação. Um punhado de guardas rebeldes sentava-se em pequenos bancos perto dali, não muito longe de onde os equipamentos do grupo se espalhavam sobre uma mesa. Havia outras celas, silenciosas e escuras. Cassian voltou a atenção para a porta e pressionou o rosto contra as barras para olhar o painel de controle do outro lado. A tranca era mecânica, mas conectada ao sistema do esconderijo rebelde. Definitivamente, ele conseguiria alcançá-la. Achava até que conseguiria abri-la, mas não sem disparar um alarme. Você reza? O parceiro de Chihut perguntou. Cassian se virou e encontrou o homem falando com Chihut, que ainda entoava seu cântico. Você reza. O homem afirmou e soltou uma risada. Depois olhou para Cassian. Ele está rezando para a porta se abrir. Rezem para eu ter uma chance de trabalhar, Cassian murmurou, mas os dois homens pareceram ignorá-lo. Chihut parou sua cantoria de repente. Ele fica irritado, Chihut disse, porque sabe que é possível. O parceiro de Chihut riu novamente. O som foi breve e feio, mas Chihut apenas deu de ombros e falou a Cassian. Bazimalbus já foi o guardião mais devotado de todos. Bazimalbus. Cassian procurou o nome em seu banco de dados mental e não encontrou nada. Agora ele é apenas o seu guardião? Ele perguntou. Nenhum dos dois mordeu a isca. Cassian passou a mão no rosto e coçou a barba. Certamente os dois guardiões eram guerreiros formidáveis e Chihut, Jedi ou não, meio louco, fervoroso ou sincero demais, era um eco de uma era que o Império já havia quase apagado. Mesmo os líderes da rebelião raramente falavam sobre os Jedi. Será que era comum encontrar homens como Chihut? Homens tão seguros de sua fé que a usavam como um escudo? Homens tão disciplinados que, mesmo cegos, podiam derrotar uma dúzia de Stormtroopers com nada mais do que um cajado? Quantas pessoas ainda viviam para lembrar? Antes da ascensão do Império, Cassian teria considerado os Jedi como inimigos. Mas ele era muito jovem. Jovem demais para entender contra quem estaria lutando e para quem estaria lutando. Agora os separatistas estavam tão esquecidos quanto seus inimigos Jedi. Por que você nos salvou? Ele perguntou. Talvez ela seja a única que eu tenha salvado, Chihut disse. Cassian grunhiu. Estou começando a achar que a Força e eu temos prioridades diferentes. Relaxe, capitão, Chihut respondeu. Já estivemos em gaiolas piores do que esta. Não é mesmo? Bom, para mim é a primeira vez. Existe mais de um tipo de prisão, capitão, Chihut disse. Sinto que você carrega a sua onde quer que vá. Base riu novamente, mas sem a mesma explosão. Apenas um som áspero e vazio. Cassian franziu as sobrancelhas e voltou a analisar a tranca e a caverna. Demorou alguns minutos para perceber que ninguém havia contado a Chihut que ele era um capitão. Jin reconheceu os soldados no monastério, embora nunca os tivesse encontrado. Conhecia suas cicatrizes, as queimaduras nas mãos, causadas por blasters superaquecidos, os cortes no rosto e no pescoço, cortesia de estilhaços de metal. Conhecia a postura deles, o comportamento orgulhoso
e objetivo que mantinham, prontos para receber ou revidar um golpe a qualquer momento. Reconhecia tudo isso. Reconhecia os soldados não apenas como rebeldes, mas como os rebeldes de Só, treinados à sua imagem. E Jin, instintivamente, espelhou suas posturas, refletiu seus olhares desconfiados. Depois de todos esses anos, Jin ainda fazia parte deles, e eles a odiavam por isso. Mas não podia culpá-los. Estavam de luto por causa dela, por causa dos mortos na cidade sagrada. Estavam de luto por seus irmãos e irmãs, mortos pelas mãos dela, ou quase isso. Esperava agora na câmara central do monastério, um lugar repleto de camas e estações de cozinha ocupadas pelo pessoal de Só. O Tognat havia deixado Jin ali após separá-la de Cassian, com o capuz ainda na cabeça e as mãos atadas. A questão de onde Cassian estaria agora não era mais do que uma distração distante, como o som de um rato andando pelos dutos. Tinha outras preocupações na mente. Só o guerreiro estava perto. Podia quase sentir o cheiro de óleo de seu fuzil favorito. Por anos havia antecipado, fantasiado sobre confrontá-lo. Escolheu palavras duras e se preparou para a fúria do primeiro, último e único verdadeiro guerreiro a se opor ao Império. O confronto nunca aconteceu, e ela acabou deixando a fantasia morrer. Agora, não tinha certeza se estava pronta para a briga. Eu me lembro de você. Jin se virou para uma mulher que se aproximava. Era pálida, de pele quase branca como giz, mas era humana. Vestida com uma jaqueta blindada 2 tamanhos acima do necessário. Sua fala era arrastada. Um de seus braços se pendurava no corpo, inerte. Você estava em Fashinder Prime? A mulher perguntou, como se tentasse identificar um conhecido. Não, disse Jin, e franziu as sobrancelhas. Deve ter sido depois do meu tempo. Jin tentou se lembrar do rosto da mulher, mas se deparou com outras memórias. Viu colegas nos quais não pensava havia muito tempo. O Stavin ainda está vivo? Jin perguntou. Stavin, que uma vez lhe passou um sermão por horas por ter errado a fiação de um detonador. Stavin, que lhe deu o primeiro gole de leite de banta fermentado e a deixou sentar com adultos, contando piadas sujas antes de qualquer outra pessoa. Não, a mulher disse. E quanto a Kodo? Kodo, que ensinou Jin a nadar no buraco de lama que eles chamavam de gruta. Kodo, que tentou beijá-la e parou de falar com ela depois de ser rejeitado. Em resposta, a mulher ergueu a mão boa, encostou um blaster imaginário em sua cabeça e puxou o gatilho. Maia? Jin perguntou. Mas era estupidez, agora lembrava. Estava com ela quando Maia morreu. Foi Jin quem herdou, e logo perdeu, as luvas de pele sintética de Maia. As luvas que eram tão macias e cheiravam com uma marca carbonizada deixada por tiros de blaster. As pessoas não falavam muito sobre os mortos entre os rebeldes de Só. Facilitava esquecer aqueles que se foram. A mulher grunhiu e se afastou. O Tognat emergiu de uma porta e retornou para o lado de Jin. Com um movimento brusco, cortou as cordas que prendiam suas mãos. Ele vai receber você agora, o Tognat disse. Chega de distrações, Jin pensou. Só a guerreira recrutava soldados endurecidos e os tornava impiedosos. Steven, Kodo e Maia, e tudo o que Jin amava e odiava neles. Tudo isso era apenas sombra diante da luz feroz de sol. Controlou uma tremedeira e se preparou para encontrar o homem que a salvara da caverna. Lá dentro, o Tognat disse, e gesticulou para a cortina de uma porta. Jin passou pelo tecido remendado, que se abriu como uma teia. O Tognat não a seguiu.
A pequena câmara era um aposento espartano, construído para um monge solitário. A vista se abria para a cidade sagrada através de uma janela na rocha. Um alvorecer pálido e cinzento se anunciava atrás do horizonte, e Jim percebeu que já não estava mais cansada. Em algum momento durante a noite, durante a marcha pelo deserto, perdera a capacidade de sentir exaustão comum, e agora recaía sobre ela um esgotamento mais profundo. Ouviu um forte barulho metálico. Ajustou sua postura instintivamente, preparando-se para lutar. É mesmo você? Uma voz rouca perguntou. Estava pronta, ela disse a si mesma. Jim virou a cabeça e olhou para Sol Guerreira. Olhou para o que restou de Sol Guerreira. Onde antes conhecera um soldado surrado, mas forte, agora havia um velho que se mantinha de pé com sua armadura e pernas mecânicas. Seus cabelos escuros estavam salpicados com fios brancos, e a barba espalhava-se pelo rosto, selvagem e desgrenhada. Tá parecendo eu. Seus olhos estavam atentos, como sempre, mas presos dentro de uma gaiola enferrujada. Sol Guerreira fora o homem mais forte que Jim já conhecera. Mesmo confinado dentro da escotilha de sua mente, enterrado na escuridão, ele se fazia ouvir. Odiava Sol por várias razões. Estava preparada para uma discussão, mas, vendo-o daquele jeito, ela quis chorar. Não acredito, ele sussurrou. Jim. Sol andou em sua direção. O ritmo metálico de sua perna ecoou pela câmara. Deve ser uma grande surpresa, ela disse. Falou com a voz da Jim que queria discutir. Com a voz de uma soldada. A voz que aterrorizava prisioneiros e exigia uma vingança fria e sem misericórdia. Era para ser também a voz de Sol. Mas não havia aspereza em sua rouquidão. Não somos mais amigos? Na última vez que o vi, Jim falou, tão casualmente quando se preparasse um rato no espeto. Você me deu uma faca e um blaster carregado, e me disse que esperasse dentro de uma artilharia até o dia nascer. Eu sabia que você estava segura, Sol disse. Ele pareceu magoado. Você me deixou para trás. Você já era a melhor soldada do meu grupo. Sol balançou a cabeça. Você já estava pronta e eu enxergava isso, mesmo que você não enxergasse. As palavras dela vieram rápido demais, quentes demais. Eu tinha 16 anos. Eu estava protegendo você. O erro dela pareceu dar força a Sol. Sua rouquidão se tornou mais contundente em uma rápida correção. Você se livrou de mim, Jim disse com desprezo, mas sua voz não foi mais do que um murmúrio. Havia chegado ali cheia de ferocidade, pronta para usar seu fogo contra o dele. Em vez disso, só roubou seu calor e agora sobravam apenas brasas para os dois. Você era a filha de um oficial da ciência imperial, Sol disse. Falou de um jeito mais gentil do que Jim podia suportar. As pessoas estavam começando a descobrir isso. Pessoas que queriam usá-la como refém. Não passo um dia sequer sem pensar em você. Pare, ela disse. Não queria aquilo. Não queria o Sol Guerreira bondoso, o Sol Guerreira gentil, que conseguia olhar para a garota que havia criado e sentir pena. Discuta comigo, ela quis implorar. Então o Sol estreitou os olhos e Jim vislumbrou o guerreiro que conhecia. Mas justo hoje? Ele perguntou. Deu outro passo adiante, encarando seu rosto sem piscar. É uma armadilha, ele disse. Não é mesmo? O quê? O soldado ainda existia nos destroços do homem, dentro da armadura e do suporte, ainda com sua postura desafiadora contra seu corpo moribundo. O piloto, só disse com urgência impotente. A mensagem? Tudo isso. Agarrou a máscara de oxigênio na armadura, puxou-a para o rosto e inalou o ar antes de continuar. Eles enviaram você? Você veio aqui para me matar?
Não havia humor algum em sua voz quando acrescentou: Não restou muito de mim. Jim sacudiu a cabeça lentamente. As palavras flutuaram como montes de poeiras, como cinzas, e ela começou a compreender. Aquele ainda era o Sol guerreiro que ela conhecia, embora enfraquecido e quase sem vida. Aquele era o homem que sabia ter compaixão, que gostava de Jin como se fosse sua própria filha, mas apenas se não houvesse uma batalha para lutar, nem alguma fantasia paranoica sobre traidores ou planos imperiais para atraí-lo do seu esconderijo. Não me importa o suficiente para matá-lo só. Então por que isso, Jin? Por que vir até Jedha em nome da Aliança Rebelde? Ele fez seu dever de casa, aparentemente. Então queria falar sobre a missão dela? Sobre o piloto? Que seja. A Aliança quer meu pai, ela disse. Acham que ele enviou uma mensagem para você sobre uma arma. E acho que pensaram que, se me enviassem, talvez você pudesse ajudá-los. Quem enviou você? Ele perguntou, como se a flagrasse em uma mentira. Foi Draven? O general Draven, Mon Mothma. Todo o maldito conselho. Jin respondeu secamente. Eu não os conheço só. Estou fazendo esse trabalho porque é algo que preciso fazer. Sol se virou, apanhou uma bengala e apoiou pesadamente sobre ela. Sua mão tremia. Então, o que é que você quer, Jin? Esperou que fosse recebê-la de volta de braços abertos e ignorar os mortos na cidade? Ela quase riu, mas se segurou e sorriu amargamente. Quero que me deixem em paz. Eles queriam ser recebidos e conseguiram. Você deveria falar com seus prisioneiros, não comigo. Novamente, aquele pensamento distante sobre Cassian. Já fiz minha parte. Vocês podem fazer o que quiserem agora. A bengala tremia na mão de Sol. Ela ouviu cambalear e retomar o equilíbrio. Você não se importa com a causa? Jim procurou as palavras para responder. Você acha que está me testando? Acha que estou escondendo alguma coisa de você? A causa? Ela finalmente disse. Sério? Você era a melhor soldada do meu grupo, Sol respondeu asperamente. Não por causa de suas habilidades, mas porque você acreditava. A bengala se ergueu e depois atingiu o chão novamente, com força, e o som ecoou por toda a câmara. Porque você conhecia nosso inimigo como eu conhecia. Porque estava disposta a morrer por nossa causa e nosso exército. Ela realmente acreditara. Só estava certo quanto a isso. Mas aquela crença não se preservou na caverna escura de sua mente. Havia minguado lá dentro, secado e rachado, e se transformado em poeira. A aliança? Ela disse. Os rebeldes? Seja lá como você se chama hoje em dia, tudo isso apenas me trouxe dor. A garganta de Sol trabalhava com dificuldade. Suas narinas se dilataram, mas ele não usou a máscara de oxigênio. Você não se importa com a bandeira do Império hasteada por toda a galáxia? Ele perguntou. Jin deu de ombros. Poderia ter ido embora naquele momento. Poderia dar as costas à sombra do homem que conhecera. Poderia voltar para o deserto e pôr fim em suas obrigações. Mas só conseguiu magoá-la. Não é nenhum problema, se você não erguer os olhos, ela disse. Já testemunhara como o Sol guerreira encarava a deslealdade antes. Já vira a Sol derramar sangue por ofensas piores do que aquela. Já ouviu prender e vendar um desertor e depois jogá-lo de um speeder na frente de um acampamento imperial. Sabia também que havia escondido o pior dos olhos dela. Métodos secretos de tortura e interrogatório que não quisera mostrar a uma garota de 15 anos. Agora ela queria machucá-lo. Queria o velho fogo de Sol guerreira de volta, na esperança de que pudesse reacender o dela.
Jin fora até sua câmara preparada para discutir e acabou sufocando. Sua raiva desvaneceu sem combustível. A exaustão da jornada noturna, do combate no quarteirão sagrado, surgiu para exigir sua parte, afinal de contas. Você me ensinou a sobreviver. Mas só apenas pôs sua máscara de oxigênio contra o rosto e fechou os olhos. O tremor na bengala desapareceu. Quando olhou para Jin novamente, parecia ter encontrado uma nova clareza. Tenho algo para lhe mostrar, ele disse. Tantas coisas podem dar errado, Orson Krennic pensou. Mas no momento antes da ação, naquele instante em que o triunfo e a derrota ainda são uma possibilidade, a galáxia parecia magnífica. Observava a evacuação de Jedha por uma dúzia de telas na ponte superior da Estrela da Morte. As naves menores, os transportes pessoais dos oficiais de alto escalão e os transportes das unidades especiais de Stormtroopers foram os últimos a decolar. O destroyer estelar intrépido, que ficara posicionado sobre a cidade de Jedha, já havia se afastado da Lua. Apesar dos protestos dos comandantes das guarnições locais, as forças destacadas para Jedha estariam seguras daquilo que estava prestes a acontecer, fosse o que fosse. Um dos oficiais da ponte anunciou um número. 97%. Krennic emendou seu pensamento. 97% das forças militares de Jedha estariam seguras. Seria o suficiente. Jedha era um grande moedor de carne. Uma perda de 3% em troca de uma vitória total resultaria em uma comenda para qualquer general. Já passou da hora, diretor. A voz oleosa veio da direção do turbo-elevador. Krennic girou nos calcanhares e abriu um largo e respeitoso sorriso para Wilhulf Tarkin, enquanto o velho observava o alvoroço de oficiais e técnicos. Concordo plenamente, Krennic disse, e inclinou a cabeça. Mas, dadas as circunstâncias, acho que seria respeitoso esperar pelo comando do Imperador. O Imperador está esperando meu relatório, Tarkin rebateu. O sorriso de Krennic diminuiu apenas um pouco. Eu esperava que ele e Lord Vader pudessem estar aqui para a ocasião. A voz de Tarkin estava carregada de irritação e uma exasperação fingida. E eu achei prudente poupá-lo de qualquer embaraço em potencial. Embaraço meu ou seu? O objetivo de Tarkin era transparente. O homem acreditava, com sua típica certeza grandiloquente, que a demonstração engenhada diminuiria a estatura de Krennic em vez de aumentá-la. Porém, a razão por trás disso ainda era uma questão em aberto. Krennic não descobrira nenhuma evidência de sabotagem. Seus contatos próximos a Tarkin também não revelaram nada de útil sobre os planos do governador. E, embora o desdém de Tarkin por Krennic fosse supremo, ele certamente teria arranjado para que o imperador fosse testemunha, se achasse que a incompetência de Krennic resultaria no fracasso da estação. Não. O mais provável era que as precauções de Krennic contra sabotagem ou falhas tivessem abalado a confiança de Tarkin. O homem agora estava limitando suas apostas. Se Krennic tivesse sucesso em aniquilar Jedha, Tarkin tentaria levar o crédito aos olhos do Imperador. Se Krennic falhasse, melhor ainda. Mas não fracassaria. A Estrela da Morte estava pronta. Assim que Jedha fosse destruída, ele receberia sua audiência com o Imperador Palpatine. E tinha certeza de que poderia persuadir o Imperador a entender que era ele, não Tarkin, quem merecia os elogios. E isso era até verdade. A sua preocupação é desnecessária, Krennic disse. Os melhores cientistas e engenheiros do Império dedicaram suas vidas a este projeto. Você verá que nossa fé neles será recomeçada. Se ao menos dizer isso tornasse verdade. Tarkin murmurou. Apenas alto o bastante para que os oficiais pudessem ouvi-lo
em meio ao barulho da ponte. Krennic mal conseguiu segurar um rosnado. Todas as forças imperiais, ele anunciou, passando por todas as estações de comando, foram evacuadas e estou pronto para destruir toda a lua. Os oficiais se viraram em sua direção, assumindo uma postura de atenção. Os técnicos diminuíram o ritmo, mas não pararam de trabalhar, como Krennic havia instruído mais cedo. O que faremos hoje já foi considerado impossível, uma heresia científica. Porém, nosso império e nosso imperador asseguraram nosso sucesso e nos permitiram a autoridade moral necessária para tomarmos esse passo na direção da paz. A morte de um mundo. Ele parou quando viu o leve aplauso de Tarkin. Inspirador, ele disse, mas desnecessário. Precisamos de uma afirmação, não de um manifesto. O sorriso de Krennic se contorceu e se transformou em uma carranca. Então, o que você sugere? Tarkin deu de ombros. A cidade sagrada será suficiente por hoje. Krennic puxou suas luvas e sentiu o suor nas mãos, conforme sua ira aumentava. Sua avaliação de Tarkin estava incompleta. O velho apostava contra o sucesso e o fracasso, garantindo que mesmo o melhor desempenho seria, no máximo, pouco espetacular. Será que poderia subverter as ordens de Tarkin? Destruir a lua e alegar que o poder da estação fora subestimado? Olhou para o console, depois para Tarkin, e de volta para o console. Não sob seus olhos. Não com tão pouco tempo para se preparar. Encontraria outro caminho. Mirem na cidade de Jedha, ele disse rispidamente. Preparar a ignição única do reator. Krennic escondeu seu ressentimento. Acalmou-se com o som de sua respiração e a torrente furiosa do reator da estação. Não foi assim que imaginara a culminação de 20 anos de trabalho. Um ataque menor, uma jogada de um grão Moff atrás de poder. Mas era a realidade com a qual precisava se contentar. Disparar quando pronto. Sua voz estava firme. Merecia seu orgulho, independentemente do resultado.